procrastinação. E a primeira pergunta que eu te faço é: você procrastina? É isso que eu quero saber. Você procrastina? Primeira coisa é ter clareza. Milena falou muito. Já começamos a ter clareza aqui. Alguém está sendo sincero. Quem mais aqui procrastina? Não mais. Nunca não procrastina mais. Eu vou entender um momento e não. Perfeito. Mas a minha pergunta foi, não fujam da minha pergunta. A minha pergunta foi, você. Essa é a minha pergunta. Eu quero que vocês respondam para vocês aqui no chat de forma muito clara e contundente. Tá? Os estoicos dizem o seguinte: não tem como ajudar alguém que não quer ser ajudado. Não tem como você se curar se você não quer ser curado. É simples. E hoje, estudando, entre um paciente e outro, eu estava estudando dopamina. Eu estou atendendo desde 7 horas da manhã, 7 e pouco, passado. E o vídeo, até postei ele depois, de uma das minhas professoras, que ela explica da dopamina. E ela faz uma explicação maravilhosa sobre a dopamina. E qual é a relação da dopamina com a procrastinação? Para que serve a dopamina? Já já a gente vai falar nela. A dopamina é um neurotransmissor. Olha só, a Milena estava levando para a terapia a pauta da procrastinação. E eu vou trazer vários aspectos por que vocês procrastinam. Então, a primeira coisa é, por que eu procrastino? Primeiro, na verdade, é eu procrastino. Você tem que falar sim ou não. É isso que você tem que pensar. Sim ou não. Não tem outra resposta. Não tem mais ou menos, ou é sim ou é não. Se eu procrastino uma vez ou duas vezes na semana, é sim, eu procrastino. Mas não com tanta frequência como antes. Eu procrastinava sim. E a relação da dopamina e de outros neurotransmissores na procrastinação é muito forte. Então, eu quero que você entenda o seguinte: dopamina. Dopamina é algo do céu. Fala comigo. Dopamina é algo do céu. Tentaram sintetizar essa maravilha em laboratório e criou-se um negócio chamado êxtase. Pois é. Porque essa sensação que a dopamina traz é maravilhosa. O sistema, né, trabalha, principalmente, eu vou resumir algumas coisas aqui para a gente não entrar muito a fundo na neurociência, mas ela trabalha o sistema de recompensa. Então, esse sistema de recompensa, se ele está balanceado, organizado, equilibrado, ele vai trabalhar a nosso favor. Se ele não está organizado, balanceado, equilibrado, ele vai trabalhar contra a gente. É um sistema nosso, não tem como a gente fugir dele. Igual está aqui. E aí a minha pergunta, ele é um neurotransmissor em excesso do nosso corpo ou eles têm em abundância do nosso corpo? Alguém sabe a resposta? Professor, eu não gosto dessas aulas que ficam me perguntando as coisas. Eu quero saber das coisas. Ele é escasso. Ele é escasso no nosso organismo, então a gente tem que aumentar a produção dele, melhorar a produção dele, através de medidas e atitudes que estão em nossa competência. Por quê? Porque ele é funcional, ele é importante. Então ele tem a capacidade de gerar motivação. Mas que motivação é essa? Direcionado a um objetivo. Mas não adianta eu querer passar em concurso público. Não adianta eu querer passar no AFT. Não adianta eu querer ser auditor fiscal do trabalho. Por que muita gente acelera, fica ansioso? Porque eu quero ser auditor do trabalho. Eu quero ser auditor fiscal do trabalho. Eu quero ser AFT lá no Acre. Eu quero ser AFT no interior de Minas Gerais. Eu quero ser AFT na Bahia. E sei lá onde tem vaga, né? E aí ela, eu quero. Mas ela não acredita que tem capacidade para tal coisa. Então, ela não só, o Porto Seguro, ela não só tem uma motivação, que é a remuneração, mas ela não tem capacidade emocional de entender se pode ou não. Ou seja, ela se limita através dos seus pensamentos, através das suas
crenças, e aí ela começa a procrastinar, ela começa a deixar para depois, porque ela acha difícil, porque ela se julga aquilo ser difícil. E aí eu quero levantar um ponto muito interessante aqui. Quando eu julgo que algo seja difícil, eu vou tender a procrastinar cada vez mais aqui. Vou dar um exemplo, tá? Bem palpável. Eu precisava juntar uma documentação para fazer entrar no processo, tá? Perante a Justiça do Trabalho, olha só. Perante a Justiça do Trabalho, de um concurso que eu passei, que eu trabalhei nesse concurso, enfim, era uma empresa pública, então teve uns litígios lá que eu nem sabia, depois eu fui com direito a algumas coisas lá. E aí eu preciso juntar essa documentação. Fiquei sabendo através de alguns amigos que ainda trabalham nessa empresa pública. Aí eu falei, beleza, o que precisa? Aí, ó, conversa com fulano, conversa com Beltrano e tal. E na minha cabeça, eu falei assim, cara, olha o tanto de documento que tem que juntar. Olha o trabalho que isso vai dar. Eu vou perder pelo menos uns 3 dias, uma semana. Aí eu fui deixando pra lá. Fui deixando, fui deixando, fui deixando, fui deixando. Em outubro, eu mandei o e-mail para onde tinha que mandar para pedir a documentação. No outro dia, eles me responderam e me mandaram a documentação. Aí eu peguei aquela documentação e mandei no sindicato em outubro. Eu fiquei sabendo disso em quando? Em março do ano passado. Eu demorei 7 meses para mandar um e-mail. Procrastinei, porque na minha cabeça aquilo ia dar um trabalho. Aquilo ia ser tão difícil que até mesmo a recompensa, e até não, é um dinheiro legal. Eu falei assim, cara, não, deixa para depois. Vai dar muito. E aí eu entreguei a documentação no sindicato, e aí essas coisas demandam um tempo. A advogada me ligou hoje, já despachou lá o processo e tudo mais. Só acompanhar e esperar eles calcularem, porque já está transitado em julgado. Olha só, uma coisa simples que eu estou falando. Me envio de um e-mail. Mas quanto que isso, né, acontece no mundo dos concursos? Que é algo mais complexo. Você tem que estudar, ter várias variáveis, tem vários contextos. Então, se eu não consigo, não é só a motivação salarial, não era só a motivação da grana, que é uma grana legal que eu vou ganhar lá, mas era a motivação que maior. É algo além. Se eu não consigo concretizar esse motivo com a minha capacidade de execução, eu procrastino. E aí a minha produção de dopamina fica ruim, eu não tenho um sistema de recompensa para entender por que eu tenho que fazer aquilo ou não. A minha mente fica limpo o parafuso. Aí o segundo termo aqui, manter a execução quando a atividade começa. Você tende a ficar muito eufórico quando o edital começa e você vê os obstáculos diante do edital, diante do estudo corriqueiro, todo dia, e você fala, meu Deus, e agora o que eu faço? Meu Deus do céu, e agora é muito conteúdo, e eu recebo um monte de mensagem, eu recebo um monte de... Professor, o conteúdo é muito extenso disso aquilo, será que não tem como fazer isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo? Não tem como. Tem coisa que não tem como. Tem coisa que é isso e acabou. Ah, mas é porque não vai dar tempo, não sei o que. Eu falei, tá bom, e aí, o que a gente faz? E aí essa pessoa se consome tanto de informações e ela cria outros obstáculos, novos obstáculos, ela já não tinha motivação concreta, ela já vai criando outros obstáculos mentais, emocionais, e aí o sistema de recompensa dela fala, oh, não vale a pena mais fazer esse troço aí, não. E aí ela tende a sempre procrastinar. Mas a motivação não é aquela motivação de tipo assim, eu tô alegre, tô feliz, tô contente. A motivação é aquela, eu preciso fazer. Então, eu vou mostrar para vocês no final da aula como ter ordem. Para vencer a procrastinação, você tem que ter ordem. 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 Isso mesmo. Né? Abraham Lincoln falava, uma virtude do ser humano que quer crescer é ordem. E aí eu vou ensinar para vocês como é que você vai ter uma ordem. Mas antes da gente ter a ordem, a gente tem que entender como é que funcionam os nossos pensamentos. Quem aqui acredita que é capaz de ganhar 25 mil reais por mês? Quer falar, Márcio? Pode falar.
Eu só levantou a mão falando que acredita. Que bom que tem gente que acredita, mas tem gente que não acredita que acontece. E aqui eu não vou entrar na seara de coaching, motivacional, você consegue, não sei o quê, não sei o quê. Eu acho isso um bullshit. Eu já fiz um monte de curso de formação coach. Tá? Um monte. Talvez uns 5 ou 6. Mas, e eu acredito muito em várias ferramentas do coaching. Mas tem um viés que é meio fantasmagórico ali nessa vida. Por quê? Porque eu preciso entender no que eu acredito, na minha capacidade ou não. E eu não posso me enganar. Eu posso olhar para aquela capacidade e falar assim, tá, eu ainda não consigo me ver ganhando 25 mil reais por mês. Mas eu consigo me ver executando todo dia o que eu tenho que executar. Aí começa a entrar em sintonia a tua cabeça com a execução do processo. Mas a maioria das pessoas não se vê capazes de ganhar 25 mil reais. Por quê? Elas começam a se desesperar porque ela tem um pensamento limitante. Eu posso trazer um monte de livro aqui para vocês, mas a gente não tem tempo para isso. A gente não tem tempo para trazer uma aula tão robusta como eu ensino na minha formação de terapeuta. Né? Eu formo terapeutas. Eu tenho aqui para ensinar ferramentas para vocês. Ah, professor, eu quero saber a bibliografia, a referência. Me pergunta se eu tiver de fácil acesso, eu vou te mandar. Se eu não tiver, eu não vou ficar vasculhando a minha biblioteca para te entregar, não. Ou você acredita em PPT e coloque em ação, ou você não acredita e não coloque em ação. Tá tudo bem. A vida é assim. E aí entra o grande detalhe. O teu pensamento, ele vai gerar o teu resultado à medida que você acompanha o pensamento. Quando você tem um pensamento tóxico, e era isso o estudo da minha professora, ela fala assim, a dopamina é o neurotransmissor, e antes você achava que ele só ficava na mente. Mas não. A dopamina, ela vai para a corrente sanguínea e é levada para todo o nosso corpo. É carreado pelas hemácias. Né? E se você não sabe, hemácia, né, o sangue vai levar o quê? Nutrientes, sais minerais, vitaminas para o corpo. Ele tem mais afinidade em dióxido de carbono do que com oxigênio. Mas mesmo assim ele força a saída do dióxido de carbono para puxar o oxigênio, para levar para todas as áreas do nosso corpo. E mais, olha só que mágica, ele leva células linfocitárias, que são o quê? Células do nosso sistema de defesa. Então, as hemácias fazem esse transbordo do nosso corpo. Quando você tem um pensamento negativo, quando você consome coisas negativas, quando você procrastina, quando você não se acha merecedor, quando você tem essas toxinas imbuídas nisso, isso aqui é físico. Eu não estou falando de nada espiritual, não estou falando de nada emocional, estou falando de físico. Físico. Isso produz toxinas. Essas toxinas vão para onde? Para a sua corrente sanguínea. E se na minha corrente sanguínea leva linfócitos, o meu sistema imunológico fica depreciado. Pelo quê? Pelos pensamentos negativos que eu cultivo. Isso aqui é físico, não é emocional, não é coach, não é nada, é físico. É como o teu corpo funciona, como o meu corpo funciona. Então, ao parar para olhar isso, eu quero que você pense o seguinte: quando você está estudando, tentando ter motivação, e você está pensando que não é capaz, e tu tem uma crença tão profunda que tu não é capaz, como é que vai ser aquele estudo? Pesado ou leve? Pesado ou leve? Diz para mim. Vai ser extremamente pesado. Boa noite, meu amor. Tá bom. Ele vai ser pesado ou leve? Ele vai ser extremamente pesado. Você vai ter dificuldade de aprender, sei lá, um decreto-lei 200, que é simples, tranquilo, fala dos ministérios, a função de cada um, etc. Você vai ter dificuldade de aprender coisas básicas, imagina as mais complexas. Porque tu tem uma crença, uma base que não foi construída dentro de um alicerce de merecimento, de capacidade de construção.
Então, o teu pensamento circula em torno disso. E aí, pensamento gera sentimento, sentimento gera emoção, emoção gera resultado. Existe uma trilha. Então, 5 minutos de notícia negativa, de pensamento negativo, de cultivo de tudo isso, 5 minutos equivale a 5 horas do seu sistema imunológico depreciado. Ou seja, tu tem uma queda do teu sistema, tu fica mais suscetível a ficar dodói. Eu ainda não estou acreditando, Tite, eu acho isso uma viagem, eu acho isso muito poder do pensamento, aquela coisa toda. Então vamos lá. Auschwitz, Dr. Viktor Frankl, um psiquiatra, né? Dr. Viktor Frankl, um sobrevivente do campo de concentração nazista, em seu estudo, criando a logoterapia, ele pega o seguinte, ele entendeu que as pessoas morriam quando elas perdiam o sentido. E um dos seus livros, que é intitulado Em Busca de Sentido, ele mostra isso. Que nos campos de concentração, sabia quem ia morrer e quem não ia. Sabia que a imunidade daquela pessoa ia baixar, ela ia contrair tifo, ela já estava ali se alimentando com 400 calorias por dia, nosso corpo precisa de mais ou menos 2.000. Então ela já estava entrando em estado esquelético de inanição, trabalho forçado, sem água, com pouca comida. E aí ela já não trabalhava a parte emocional, e ela já não trabalhava a parte biológica, ela não conseguia fazer isso. E eles recebiam cigarros em troca dos seus trabalhos. E eles já sabiam que aquela pessoa ia morrer quando ela, o quê? Estava fumando aquele cigarro, porque nós não trocava mais o cigarro pela comida. Ele já tinha perdido o sentido. E ele sabia que depois que ele saiu do campo de concentração, ele foi estudar isso, ele falou, por que eles morreram? Porque quando ele perdeu o sentido, o sistema imunológico dele vai lá para baixo, e no outro dia ele contraiu o fígado. E aí o sentido, nessa percepção que eu vou trazer aqui para vocês, tem a ver com o motivo. Com o motivo. Com o real motivo. Com o real sentido. Para Viktor Frankl, existem 3 reais sentidos da vida. E aí eu quero que vocês tragam isso para o concurso público. Façam essa analogia. Qual é o primeiro sentido? Viver os sofrimentos inevitáveis. Quais são os sofrimentos inevitáveis do concurseiro? Você tem que pensar nisso. Para você fortalecer o teu processo. Qual é o sofrimento inevitável? Tu vai errar questões. Tu vai errar questões. Tu tem dificuldade em alguma matéria. Né? Não vai ter a matéria lá no dia que você quer. O sistema vai sair fora do ar um dia. Né? O teu sistema de questões não vai estar tão bom assim quanto você gostaria que tivesse. Viver os sofrimentos inevitáveis. Tem sofrimento inevitável diante do processo. Ou eu fico batendo o pezinho, né? Ou eu me engrandeço diante daquela oportunidade. Eu aceito aquilo, falo, beleza, não tenho o que fazer contra isso. O que eu posso fazer? Hoje eu recebo a mensagem de alunos, professor, o sistema do meu cursinho está fora do ar, o que eu faço? Eu não sei o que você faz. Me diz você o que você faz. Professor, o que você faria? Ah, você fez uma pergunta diferente. O que eu faria? Se o cursinho que eu estudo, estudaria outra coisa. Ah, mas as aulas estão lá, teacher. Vai, lê outra coisa, lê uma lei, pega o edital, lê uma lei seca, faz alguma coisa. Antecipa uma matéria, volta para lá. Falei, pense em resolver o problema. E aí você tem que sempre lembrar do motivo que você tem, o real motivo para estudar. Lembrando dos sofrimentos inevitáveis. É inevitável o sofrimento. Não tem como você não sofrer. Não tem como você não sentir dor diante do processo. Não tem como as coisas darem sempre certo. Elas vão dar errado. Um monte de coisa vai dar errado. Esse é o primeiro ponto, no sentido, para tu descobrir o real motivo e transformar o teu pensamento. Segundo ponto é ter um porquê. Ele cita Nietzsche nesse livro, ele fala assim, quem tem o porquê de viver suporta quase qualquer como. Qual é o teu porquê de realmente passar? Tu tem que descobrir o teu real motivo para passar no concurso, para ser auditor fiscal. E como é que tu descobre o teu real motivo? Vocês estão aqui, não é para ser auditor fiscal, a maioria. A maioria está aqui para ganhar 20 mil reais por mês. Mais de 20 mil. Ah, eu sempre sonhei em ser auditor fiscal. Deve ter um ou outro aqui, a maioria não. Você viu uma oportunidade,
Você viu que dá e foi para cima. É isso. Seja sincero. E aqui é que está o grande lance. Você tem que tirar o olho da atividade e focar o olho no real motivo. E para Victor Frank é isso. Qual é o real motivo? Qual o real motivo? Qual o real motivo? O real motivo pode ser básico, como comprar uma casa, comprar um carro, mudar de vida, viajar para tal lugar, que é básico. Ou um real motivo maior, para tu pagar um plano de saúde para tua mãe, que sempre te deu tudo, do melhor, não, o que ela podia te dar, o que você sente em dívida. Olha só que é diferente. Não é básico, é maior. Assim, para tu dar uma qualidade de vida melhor para seus filhos, para tu poder pagar uma escola melhor para eles. A escola que tu não conseguiu ter, seu pai não conseguiu pagar para você. Isso é um real motivo. Isso é algo que é maior, não é básico, não é sobrevivência. Pirâmide de Maslow, né? Necessidades básicas, comer, dormir, ter um ar, andar, se locomover, necessidade básica. Quando você consegue entender que a tua necessidade básica por si só não consegue te motivar, tu vai para uma necessidade maior. E aí tu vai entender. E qual é a pergunta que tu tem que responder para entender qual é o real sentido? E é por alguém, e o outro sentido, né, de Viktor Frankl é por alguém ou pelo real motivo. Por alguém. Eu tenho um vídeo aqui de um TAF que eu fiz e o cara se chamava Yuri. E a gente fez TAF na mesma bateria de um concurso das carreiras policiais. É a última parte do TAF. Vamos lá. Travou? Para todo mundo ou só para antes? Travou, maledeto. Voltou. Me avisem aí. A internet está oscilando bastante. Então, eu fiz esse TAF e eu falei pro cara, eu só vou passar se você passar. Vocês entenderam até aqui? Deixa eu colocar o Oscar, se eu cair, eu acho que eu vou te colocar para segurar a live aqui, tá? E se eu cair aqui, porque a minha internet estava oscilando bastante. Desde semana passada. Aí tu segura a live e a gente não perde. Beleza. Estão me ouvindo bem? Voltou? Beleza. E aí, nesse TAF, eu falei pro Guerreiro, que eu tinha conhecido naquele dia, que o nome dele também era Yuri. Eu falei assim, cara, só vou passar se tu passar na corrida. E como assim, tu nem me conhece? Eu falei assim, mas eu decidi, cara, na minha cabeça. E ele estava lá pelo pai dele. O pai dele era delegado da Polícia Federal. E tinha morrido em operação há poucos anos. No final da reta, esse TAF foi no Colégio Militar de Brasília. Quem é de Brasília sabe onde fica, ao lado do estádio de Mena Garrincha, de pé. E esse cara deu um pique no final e levantou a mão para o céu. Ele deu um pique no final, levantou a mão para o céu. Ele fez o pique, acho que era mais de 100 metros, olhando para o céu, apontando para o pai dele. Era o real motivo dele. Era o real motivo dele. Ele estava voltando de uma cirurgia no joelho, inclusive. Por isso que eu falei com ele. Só vou terminar se tu terminar. Então, entenda o seguinte. E qual era o real motivo do Viktor Frankl sobreviver aos campos de concentração nazista? Por algo. Por algo. O Viktor Frankl sobreviveu aos campos de concentração nazista porque ele tinha começado a escrever a logoterapia. Ele sabia que a logoterapia transformaria a vida das pessoas. Ele andava com os rascunhos da logoterapia do Goethe. Como médico, ele ganhava algumas coisas, alguns benefícios no campo de concentração, poderia ajudar alguns doentes, ganhava um pouquinho mais de comida, mas nada mais que isso. Ficou em inanição, quase morreu, contraiu tifo e não morreu. Porque ele tinha um real sentido. As pessoas que perderam o sentido, elas começavam a deixar a vida levar. E isso tem toda relação com a procrastinação. Isso tem toda relação com o concurso de vocês. Se você não tem um real motivo, tu vai tender a procrastinar. Mesmo que tu não acredite que tu seja capaz, tu tem um monte de crença limitante, crença de incapacidade, tu ainda assim
Se tu tiver um real motivo, tu consegue vencer essas crenças, porque tu vai executar todo dia. Tu vai sentar para estudar e tu vai falar assim, mas eu preciso fazer, é o que eu tenho que fazer, não tem outra forma, é o que eu tenho, não tem outro jeito. E aí tu vai mudando aquela crença a partir da tua execução diária do trabalho. A partir da tua execução de dedicação, de disciplina. Tem uma parte da aula que eu falo, tá, de TDAH, que eu não vou falar aqui. Eles não vão entrar nessa seara, não quero entrar nessa seara, não quero treta pro meu lado. Então, o que que acontece? Eu simplesmente quero ajudar as pessoas. Então, o que que acontece no pensamento, na cabeça do procrastinador? Ele é o quê? Pensamentos automáticos. De quê? Momento perfeito. Narrativa cognitiva que te impede de começar. Esses dois pontos é o quê? Ele quer o momento perfeito para começar a estudar, para fazer aquela atividade que ele se julgou difícil, dificultosa. E uma narrativa cognitiva. Ele cria uma história para justificar. Ele cria uma narração, ele cria uma ilusão. Como diz Nietzsche. O ser humano se sente incomodado quando alguém vai ali e mata a ilusão dele. Então, presta atenção. Quais são os pensamentos automáticos? Como é que eu faço isso? Eu mapeio os meus pensamentos. Como é que eu mapeio os meus pensamentos automáticos? Toda vez que tu tiver um pensamento negativo, anota esta merda e relacionada a concurso. Faz esse mapeamento durante 7 dias. Você vai descobrir que vários desses pensamentos são repetitivos. E aí você consegue já ir em busca daquilo que está te atrapalhando. Você, caramba, eu fico pensando toda vez nisso. Tem muita gente que quando o concurso tem exatos, fala assim, eu não quero fazer porque tem matemática, eu não sou bom em matemática. Ou quando tem inglês, mas tem inglês, tem 3 questões de inglês, tem 5 questões de inglês, tem 5 de matemática, numa prova de 50 questões, e a pessoa fala, né? Ela cria uma narrativa cognitiva para justificar a decisão dela de não fazer, de fugir, de procrastinar a decisão. Imagine a execução diária. Vamos supor que muita gente, né, mesmo tendo essas crenças na matemática, no inglês, etc., vão lá e fazem a prova. Estudam, né, querem estudar para o concurso. Mas no caminho, começa a procrastinar. Porque usa essa narrativa cognitiva como subterfúgio. E aqui, meu bebê, só escapa, só foge. Então vai mapeando. Mapeia os teus pensamentos automáticos. Mapeia aquilo que você entende. A gente basicamente tem alguns tipos de dopamina. A gente tem uma coisa que chama dopamina fásica, que são impulsos desse neurotransmissor, e a dopamina tônica. O que é a dopamina tônica? São gotas. É como se fosse um jardim gotejando a dopamina dentro da gente. Quando eu tenho um impulso, eu tenho uma recompensa imediata, eu tenho uma recompensa grande, eu tenho um sistema depressor também grande. Quando eu tenho gotas de jardim, que é a dopamina tônica, eu consigo ter uma disposição maior para vencer o processo. Então é por isso que alguns quadros, eu preciso falar disso aqui, alguns pacientes meus eu falo, para de assistir jornal. Na verdade, todos eu falo, né, se ele assiste. Para de assistir jornal. Ao invés da hora do almoço você assistir jornal, assiste um stand-up, cara. Aí o paciente fala, mas professor, doutor, qual é a relação disso? Olha, assiste. Assiste. Não estou aqui para te dar aula disso aqui, não. Só vai lá e assiste. Em 2 semanas ele fala, caramba, eu tô mais leve. As coisas estão fluindo melhor. Agora o senhor pode me explicar? Eu pego o celular e mando um áudio explicando. Olha, antes você tinha um sistema não só de recompensa, interligado ali à parte fásica, um pouco fásica, mas você tinha principalmente a produção exagerada de notícias degradantes no teu organismo, que intoxicando a tua produção de dopamina. E aí você já ia fugir para aquela dopamina básica porque você tinha uma estafa mental. E aí tu ia buscar sempre recompensas no final do dia porque tu tá cansado, tu ainda se consumiu um monte de notícia degradante, ruim, estressante, blá blá blá, etc. Produziu cortisol, não conseguiu produzir dopamina do jeito certo. Agora, quando tu tá trocando essa notícia ruim por um stand-up, tu ficou sorrindo.
sorriu de um monte de besteira por 15, 20 minutos, 10, 5 minutos. Aquilo te ajudou a produzir a dopamina certa. Aquilo te ajudou a trabalhar o teu sistema de gotejamento de dopamina, o sorriso, a leveza diante do processo. Então, isso vai harmonizando o processo. E eu não estou falando que o processo tem que ser sem trabalho. Quando eu falo para o aluno desacelera, ele confunde. Ele fala, eu tenho que parar de estudar minhas 5 horas, teacher. Não, você não tem que parar de estudar suas 5 horas. Você tem que continuar estudando as suas 5 horas, mas sem parecer um louco desvairado, um Tasmania. Ele não consegue nem ler a primeira linha, já está na quarta linha, não lembra nem o que leu na primeira, porque ele é tão maluco a mente que não entendeu porra nenhuma que estava lendo. Ele está acelerado, está afoito, está estudando uma aula pensando nas 275 outras aulas que estão ainda para assistir, está fazendo 2 exercícios pensando nos outros 105 que fez lá no filtro, está fazendo um simulado pensando nos outros 3, 4, 5 simulados que tem, está fazendo uma dissertação pensando nas 4, se precisa fazer 5, 6, 7, 8, fora as outras coisas de casa, fora as outras coisas da vida, porque o mundo não para você estudar, não. A vida não vai parar para você estudar, não. Então, o que eu quero que você pense? A tua conduta diária de alimento mental. Qual a tua conduta diária de alimento de mente, de pensamento? Como é que tu está ordenando os teus pensamentos relacionados a fortalecer, a produzir dopamina, a tornar o processo mais leve? Ou está fazendo o contrário, tornando o processo mais pesado, produzindo excesso de cortisol, se estressando toda hora, não sabendo lidar com os problemas, não aceitando os sofrimentos inevitáveis do processo? É essa a tua conduta? Correta a conduta. Começa a fazer um autoexame, né? Um exame de consciência, tá? Não vou falar do TDAH, que vai dar treta aqui. Mas vamos lá. Como diminuir o comportamento procrastinador? Existem várias estratégias para a gente diminuir esse comportamento automatizado procrastinador. Estou falando já um monte, vai anotando aí, e surgindo as dúvidas, vamos mandando. Primeira coisa, olha para o seu celular. O seu celular tem um negócio chamado alarme. Eu quero que você tenha a orientação da seguinte maneira do alarme. O alarme, ele é feito para alarmar. Isso mesmo. Então, qual é a função do alarme? Te alarmar sobre a tua conduta ou sobre o que você está fazendo ou não. Então, como assim? Coloque um alarme das 7 da manhã até as 7 da noite, ou perto do período que você estuda e acorda e estuda. A cada 2 horas, esse alarme vai tocar. E o título desse alarme é Eu estou produzindo, parêntese, estudando, ou eu estou me ocupando. Porque existe uma grande diferença em se ocupar e produzir. Se ocupar é quando eu me encho de tarefas, é quando eu extrapolo o meu tempo de execução de coisas de casa, é quando eu estou vagaroso, é quando eu estou me ocupando demais das coisas cotidianas que sempre vão estar aí e estou deixando de fazer o que é mais importante, é estudar. Então, esse relógio ele começa a alarmar a cada 2 horas para eu ter consciência. Pera, o que eu estou fazendo agora? Eu estou estudando ou eu estou me ocupando, procrastinando o meu estudo? É uma forma, é uma estratégia, é uma técnica. Existe uma cientista chamada Emmett, E-M-M-E-T-T. Emmett diz o seguinte, demorou, estudou pra caramba, estudou um monte de coisa, e ela falou assim, existe algo que o ser humano sempre faz, que é, aquilo que ele julga ser difícil, ele deixa para depois. E quando ele faz, ele julga que não era tão difícil assim. Mas pensar naquilo dá mais trabalho do que executar aquilo. E lembra no exemplo do meu e-mail. Pensar no trabalho que dava para pegar toda aquela documentação, entregar lá no sindicato para eles entrarem com a ação, na minha cabeça deu muito mais trabalho do que simplesmente executar aquilo. Ou seja, pensar naquilo, na dificuldade que aquilo vai me gerar,
dá mais trabalho do que executar aquilo. Isso é a relação do estudo dela. E ela fala, e por isso que as pessoas procrastinam. Elas setam adjetivos, elas setam qualidades de determinadas atividades na sua vida, e se elas julgarem serem muito difíceis, elas vão pensar naquilo, mas não vão executar. E pensar gasta mais energia do que executar. E ela comprova isso no estudo dela, faz um monte de coisa, etc. E aí entra o segundo ponto. Qual é o segundo ponto? Existe algo que a gente pode fazer que melhora a nossa vida, que é o quê? Depósito de tem que. Quem aqui tem que pagar a conta esse mês? Só para eu saber. Quem aqui tem que pagar a conta esse mês? Olha que a gente está no dia 19. Eu tenho. Tá? Inclusive, eu tenho que pagar a conta amanhã. Eu tenho que pagar até meus funcionários dia 25. Amanhã eu tenho que pagar outras coisas. Todo mundo aqui tem que pagar a conta. E aí, nem todo mundo, né? Mas vamos lá. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque se tem uma coisa que eu fico agoniado, é dever alguém. Dever alguém não é no sentido de atrasar, mas é tipo assim, eu preciso pagar. Tô doido para ter funcionário. Eu preciso pagar alguém. Eu preciso pagar alguém. Então, eu não quero dever essa pessoa. Então, aquilo começa a me incomodar. E se eu estou fazendo algo que eu preciso de muita concentração, por exemplo, estudar, hoje eu estava estudando esse livro aqui também, do Dr. Paulo Vinícius. E eu, cara, mas eu preciso me concentrar, não tem como pagar essa pessoa. Eu vou lá para o meu depósito de tem que. Depósito tem que é que eu tenho que fazer depois. Ou seja, eu tenho que pagar isso depois. Agora eu tenho que estudar essa merda. O que eu estou falando? Toda vez que você pensar naquilo que você não pode fazer naquele momento, que você não deve fazer naquele momento, você coloca lá no depósito tem que. Eu pego o meu depósito no meu bloco de notas, quando eu estou aqui no escritório, coloco lá, ó, depósito tem que pagar os funcionários. Vamos supor que seja isso. Que está me incomodando. Ou seja, um pensamento que está me incomodando naquele momento, só que é uma tarefa, uma ocupação que está me fazendo procrastinar. Eu vou colocando tudo ali naquele depósito. Naquele depósito. Vai ter uma hora que eu vou tirar uma hora do dia ou da semana e começar a fazer aquilo. Mas eu vou perceber que pelo menos 70% daquilo que estava me incomodando, me atrapalhando naquela atividade que exigia muita concentração minha, eu já fiz. Ou seja, eu estava só criando subterfúgio para parar de me concentrar naquela atividade que é extremamente importante. E eu posso te explicar isso, porque o teu corpo ele tende a equilíbrio. Então o teu corpo quer se equilibrar. E ele tende a se acostumar do jeito que você levou a vida até aqui. Para você mudar vai dar mais trabalho. Mas é assim mesmo. Não tem outro caminho. E aí você tem que lutar com o teu corpo. Tem gente que me relata que começa a fazer essas mudanças, imprimir essas coisas, e começa a ter dor de barriga, começa a ter urticária, dor de cabeça, vômitos, náuseas. Porque o teu corpo se acostumou há tanto tempo a viver do jeito que você está vivendo, quando ele começa a ver mudança, ele fala, eita, tá doido, para, mexe com isso não. Ele começa a dar esses efeitos colaterais nas pessoas. Tontura, fadiga. Mas você vê, caramba, eu fiz assim, deu resultado. Eu vou pegar um exemplo, eu nem sei se a aluna está aqui, mas não precisa se manifestar se eu estiver aqui lá, tá bom? Eu falei para ela lá no Telegram, eu falei assim, olha, faz assim, assim, assado. Não tem outro jeito, você vai ter que fazer assim, assim, assado, para melhorar. E ela fez hoje. E aí agora, mais cedo, ela falou que eu ajudei ela a quebrar uma barreira. É essa palavra que ela usou. Você ajudou, me ajudou a quebrar a barreira, mas eu senti náusea, vômito, cansaço, mas eu senti que eu rendi melhor, meu filho melhorou, acertei mais questões do jeito que você falou que eu fiz, que era para fazer. Eu enfrentei aquele equilíbrio para vencer esse processo. Então eu falei, você entendeu, agora segue. E aí é o que está o grande detalhe. Como é que eu sigo? Para que eu continue seguindo, eu tenho que limpar a minha vida de estímulos externos. Como é que você vai limpar a tua vida de estímulos externos? Tá? Primeiro, rede social.
tem que determinar um horário para você usar esse negócio chamado rede social. Tem gente que me mandou mensagem 2 da manhã, já sabe, eu dei uma bronca. Eu, lógico que eu não respondi 2 da manhã, não estava nem acordado, e se eu tivesse, eu não estaria mexendo no celular. Se eu estou acordado 2 da manhã, eu estou estudando, provavelmente. E isso acontece com grande frequência? Com pouca frequência. Eu tive que entregar um projeto em dezembro, então eu fiquei 2 dias virado. Virado mesmo. Eu tinha que entregar esse projeto, não tinha outro jeito. Eu tinha o prazo de 48 horas para finalizar. Então eu dormi essas 2 noites, 4 horas. Beleza, entreguei o projeto. Foi bom, foi legal. Aí depois eu também dormi pro caramba. Mas eu não estava no celular. Eu estava trabalhando no computador, entregando meu projeto. Tá? Não, essa não é a parte mais difícil. A parte mais difícil é você. A parte mais fácil é você. Eu vou chegar lá. A Vanessa, ainda bem que a Vanessa trouxe esse ponto, que eu já estou chegando. Você controla externamente? Não controla nada externamente. Nada externamente. Mas você tem que se limpar dos estímulos externos. Tem que se limpar dos estímulos externos. Um estímulo externo que você precisa se limpar, rede social. Então vai anotando aí e começa. Determina quanto tempo você tem que ficar lá mesmo no Telegram. Para de ficar olhando isso toda hora. Eu não faço isso, faz. Um monte de gente faz. Para de ficar abrindo o Instagram só por abrir. Para de ficar olhando o WhatsApp toda hora só para ver se tem mensagem. Não, gente. Não. Quantas vezes você clica no celular só para ver o Instagram, o WhatsApp, o Telegram? Instagram, o WhatsApp, o Telegram. Você fica só abrindo, só abrindo, só abrindo. Toda hora você vai, abre e fecha, abre e fecha. Faz porra nenhuma. Primeiro vilão é o estímulo externo, é a rede social. Como é que é o ambiente que você está estudando? O ambiente que você mora, o ambiente que você dorme, ele é organizado, ele é harmônico. Olha aqui atrás, aqueles papel estavam me incomodando, aqueles post-it. Eu adoro post-it, eu uso post-it para tudo. Ó. Lá na clínica, aqui em casa, ficou pegando post-it, anoto, faço negócio, aqui tem as anotações. Mas aqueles papéis aqui atrás estavam me incomodando, aquele negócio. Era uma desordem externa. Eu tirei aqueles papéis aqui atrás. Eu, inclusive, vou pintar essa parede aqui. Eu vou colocar uma luz aqui em cima, uma luz aqui embaixo. Olha só, algo simples que estava me incomodando. E, consequentemente, incomodava vocês. Mesmo que eu goste dos papéis. Então, eu começo a organizar o externo. Como é que é a minha gaveta? Como é que é a minha gaveta de estudar? Como é que está a minha mesa de estudar? Como é que está a minha roupa? É externo. O pai, a mãe, os familiares é outra coisa. Calma, a gente vai chegar lá. Mas como é que eu controlo isso? Controlando, organizando, dando ordem às coisas. Os estímulos externos precisam ser ordenados, precisam ser organizados. Eu não posso estudar de qualquer jeito. Eu não posso fazer as coisas de qualquer jeito que a minha mente interpreta. Faz um teste. Veste um pijama e vai aí, ó. Depois que terminar a aula aqui, bota um pijama e senta aí para estudar. Primeira coisa que vai fazer é assim. Agora bota uma roupa igual a minha aqui. Bota uma roupa mais bonita. Bota uma roupa elegante. Bota uma roupa arrumada, precisa ser bonitão, assim, não. Teu corpo vai falar, agora o negócio vai ficar sério. Vai fazer um negócio importante. Por que eu vou dar aula, às vezes, eu vou de terno? Por que na clínica eu só estou de terno, blazer, blusa social, gravata? Porque é algo estranho meu, como eu falei, cara, isso é animal, esse negócio é top. Minha mente fala, é animal o negócio. Aí é que tá o controle externo. Você quer controlar o outro, tu não vai controlar tua mãe, tu não vai controlar tua esposa, teus filhos, tu não vai controlar ninguém. Ninguém muda ninguém, ninguém controla o outro. Agora, aquilo que compete a você controlar, você está controlando. Ah, não, então pare de reclamar da procrastinação, pare de reclamar que não dá conta de estudar, pare de reclamar que não tem tempo de estudar. Ou seja, para de reclamar, outro ponto para você parar de procrastinar. Parar de reclamar, eu estou fazendo uma criticazinha. E eu não estou falando para você não trazer pontos negativos e ruins que estão acontecendo na plataforma e onde é que for. Não.
Continue trazendo esses pontos. Mas pare de reclamar do cotidiano da tua vida, porque a tua vida é aquilo que acontece cotidianamente. Se eu acordo e tá chovendo, eu reclamo. Se eu acordo e tá sol, eu reclamo. Tá frio. Meus pacientes tomam banho gelado. Um monte de paciente eu falo, toma banho gelado, porque é desagradável tomar banho gelado de manhã. É desagradável, e tem que ser desagradável. E tem que ser gostoso. Porque aí eu aprendo a lidar com o que é desagradável. E aí eu paro de reclamar, eu paro de encher o saco de um monte de coisa, começo a executar e fazer o que tem que ser feito. Eu começo a ser um robô? Não, eu começo a ser um executor. O mundo está acabando e eu estou fazendo. O mundo está acabando e eu estou fazendo. Eu aprendi isso muito com o meu amigo que é do BOP. Esse meu amigo que é do BOP, o cara é caveira, de verdade, eu já sabia que ele ia se tornar um caveira. Ele simplesmente, as pessoas batiam nele e só fazia assim, ó. Batiam mesmo. A gente foi uma vez pro show, coisa de adolescente, tentaram roubar o abadá dele. O que aconteceu? Ele falou, cuidem desses dois que eu cuido desses quatro aqui. Ele sozinho derrubou quatro caras. Os caras batiam nele, ele levantava a cabeça. Batia nele, ele estava aí, ó, concentrado. Batendo em um, beleza, apanhando o outro, ele aguentava a pancada. Ele não deve ser pancada toda que ele aguenta, não. Ele aguentava a pancada. Ele derrubou os quatro. E por que eu estou dando esse exemplo? Porque ele estava focado em executar e ele aguentava a dor do processo. Por isso que ele se tornou caveiro. O cara é faixa preta de jiu-jitsu e karatê. O cara é ruim. Ele é brabo. Ele é o cara normal. Se tu olhar pra ele, ele é normal. Tranquilão. Troca ideia, conversa com você, isso, aquilo, tá, não sei. Normal. O cara é brabo. E eu aprendo com todo mundo. Todo mundo que eu tive a oportunidade de estar perto. Eu falei assim, o nome dele é Elter. Eu falei assim, Theo, ai, mano. Eu era jovem, não sabia nada do que eu sei hoje. Eu falei assim, como é que tu faz isso? Eu só me concentro. Eu aprendi a apanhar e eu me concentro no que eu tenho que fazer. Inclusive, ele é instrutor na Polícia Federal, que fez um monte de curso lá na Polícia Federal, instrutor lá na Caatinga, que de fato o cara é bom. E eu uso isso para ele, pô, eu tenho que me focar, né? O que eu controlo? Ele, exatamente, o que você controla? Eu não controlo o cara me batendo, às vezes eu vou apanhar, mas eu controlo bater no cara. Então, presta atenção, eu preciso me limpar desses estímulos externos. É como se eu criasse uma blindagem. E não reclamar é basicamente isso. Não reclamar. Outro ponto importantíssimo é aqui, ó, retirar os distratores do processo. Tudo aquilo que te distrai. O que te distrai? O que me distrai? Yuri, o que distrai o Yuri? Que é o que eu falei, os estímulos externos. Mas quais são os estímulos externos que distraem o Yuri? Né? Mesmo que organizar. É um estímulo externo que me distrai. Caramba. Eu não percebo, mas já estou todo perdido quando está tudo desorganizado. A mesa. Inclusive, quando eu chego lá no serviço público, e às vezes eu trabalho na mesa da minha chefe, que eu trabalho de manhã, às vezes ela está à tarde, minha chefe é bem organizada, mas às vezes ela sai correndo, tem filho, não sei o que, ela deixa a mesa organizada. Quando ela está trabalhando, eu vejo, ela arruma tudo isso aqui. Aí, opa, eu pego, arrumo a mesa dela para trabalhar. Arrumo um jeito, beleza. Isso me incomoda. Isso é um distrator, né? O que me atrapalha e me incomoda, eu tenho que facilitar a execução, se eu preciso ordenar, ou dificultar o acesso, se eu preciso distanciar. Vamos supor que seja Netflix. Pega o controle, tira as pilhas, coloca uma pilha em cada cômodo. Quanto, nossa, eu preciso pegar o controle. As TV hoje só ligam com o controle. Hein? Preciso pegar o controle. Putz, tá uma pilha lá embaixo, lá. Não, não vou não, vou não, vou não, vou não, vou não. Eu dificulto o acesso àquilo que me distrai. É uma forma de parar, procrastinar. Mas eu ainda não cheguei na melhor parte, na melhor técnica, na melhor estratégia. Mas até aqui vocês entenderam? Até aqui tá tudo bem? Vocês estão vivos? Estão me acompanhando? Tem alguma dúvida? Deve estar. Vou abrir agora esse momento, mas eu cheguei na melhor parte. Temos dúvidas?
Continuarei. Não tiver aí. O que acontece? Para que a gente melhore e tenha mais foco, disciplina e constância, a gente tem que trabalhar algumas coisas que ajudam na nossa cognição. Algumas coisas que ajudam na sua cognição estão aqui, ó, neste livro, tá? Do Dr. Paulo Vinícius, um neurocientista, psiquiatra, neurocientista formado pela doutora em neurociência aqui pela Universidade de Brasília. Tem algo aqui, tá, que eu vou bater nessa tecla de novo, e eu vou bater quantas vezes forem necessárias, que ele fala o seguinte: em um estudo feito pela Associação Americana Médica, foi capaz de demonstrar que a atividade física melhorou em incríveis 1.800%. Vou repetir: 1.800% as funções de memória, atenção e capacidade linguística em pessoas que foram submetidas a um período de 24 semanas de atividade física, comparados a um grupo que não praticou nada. A conclusão dos pesquisadores foi que essa melhora do rendimento cognitivo estava relacionado ao aumento do fluxo sanguíneo e o aumento de novas células cerebrais. Neurogênese, criação de novas células cerebrais. Olha só, 1.800%. Não tenho 24 semanas, vamos pegar 90 dias. Né? Tem quantas semanas? 84, 12, vamos botar aqui 14 semanas. 24, eu aumentei 1.800, dividido por 24, 75% por mês. 75, por semana. 75,14. Se você fizesse atividade física todos os dias, até o dia da prova, fazendo mais ou menos a conta aqui, a tua capacidade cognitiva ia melhorar 1.050%. Vai te ajudar? Não sei, me diz você. Me diz você. Vai te ajudar? Não sei, me diz você. É isso. Aqui que fala de um monte de coisa. Vou falar só desse ponto. Que bom que você começou o áudio. Que bom. E aí, o que você precisa entender? Faz uma diferença gritante. Gritante. E o que você precisa perceber? Que você não precisa ficar louco. Dá com qualidade. Eficiência e eficácia. Lembre-se dessas duas palavras, eficiência e eficácia. Inclusive, em políticas públicas, tem questões que eles cobram a diferença de eficiência e eficácia. Em gestão governamental também. Eficiência e eficácia. Eficiência e eficácia. Eficiência, os meios. Eficácia, o resultado. Aí você tem que entender. E efetividade, exatamente. Quando você apagar. Eles cobram esses tempos. Então, aí o que você precisa entender? Eu estou querendo que você chegue no resultado. Eficácia. Atingir o teu resultado da melhor forma possível, da melhor maneira possível, mais rápido possível. Então, para que você consiga se curar da procrastinação, você vai ter que começar a viver o tédio. Professor, mas você falou que era leve, agora você está falando que viver o tédio. É. Quem disse que o tédio é pesado? Como é que você se cura, né, e traz o tédio para a sua vida? Cortar hiperestímulos. Já falamos. Se você cortar os hiperestímulos, inclusive o YouTube serve como hiperestímulo. O que é outro hiperestímulo? Pornografia. O que é um outro hiperestímulo? Qualquer joguinho de computador, jogo de celular, qualquer joguinho é hiperestímulo. Então, né, que tá ali. O que é hiperestímulo? Comida. Comida em excesso. Qualquer tipo de comida, até aquela que é saudável. Mas principalmente açúcar. Se você diminuir açúcar, que te traz picos de glicemia, que é um hiperestímulo, você começa a diminuir a procrastinação.
Você começa a ter mais foco, ter mais clareza. Porque isso aqui é físico. Isso aqui não é espiritual, isso aqui não é emocional. É físico. Eu tô falando de físico. Tô falando para você trabalhar o tédio, trazer o tédio para tua vida, trabalhando as coisas físicas. E você sabe que eu estou sendo contundente aqui, trabalhando coisas físicas. Não estou falando nada de emocional, nada de terapia. Estou falando, faz isso. É isso aqui, ó. É prático, é objetivo. É isso. Então, tá. Porque eu sei até onde eu posso ir em determinados lugares. Sei. É o que eu sei. Eu sei. E qual é o problema? Nenhum, gente. Eu vejo oportunidade em tudo. Me ligaram confirmando, olha só, eu ia dar aula amanhã no GRAM, né, gravar a aula lá, de uma matéria que eu estou dando lá. Aí eu falei assim, tá, beleza, confirmado. Eles mandam mensagem uma semana antes, confirmando a tua grade horária da semana, manda e-mail, aí tu confirma, primeiro pede disponibilidade, confirma e tudo mais. Aí um dia antes eles confirmam ainda mais, aí tu teve um problema, sei lá. E às vezes pode ter alguma alteração. Vamos supor que eu estou gravando, e esse curso é um curso que ainda não saiu edital, estou gravando esse, e um curso que tem edital, e esse professor precisa gravar a aula. Eles mudam, normal, tranquilo. Já está com o edital na praça. Foi o que aconteceu. Me mandaram mensagem confirmando, eu falei, não, beleza, pode confirmar, amanhã tem aula. E aí, sei lá, 10, 15 minutos depois, a gente teve que fazer uma troca aqui, e aí a coordenadora pediu para trocar e tal, mas aqui estão os horários que o senhor, se o senhor quiser, se o senhor conseguir gravar. Aí eu falei, não, esses horários eu não consigo, não, mas tá tudo bem, não tem problema não dar aula amanhã. Eu já vi aquilo como uma oportunidade. Fiquei chateado? Não. Falei, pô, beleza. Por que beleza? Primeiro, que eu ia preparar a aula aqui, ó, agora, depois que acabar aqui. Porque ela ainda está metade preparada. Segundo, amanhã, na hora de dar aula, eu vou fazer outra coisa, que é muito importante para mim. Ou seja, é oportunidade. Não é fracasso, não é derrota. Ai, precisa ganhar. Não, pô, é oportunidade. É um grande amigo meu, que é um diretor de um grande órgão. E ele falou assim, cara, não existe, ele gerencia pelo menos no setor dele, nessa diretoria, deve ser mais de 100 pessoas. E ele falou assim, cara, não existe fracasso ou derrota, existe aprendizado. Eu gerindo essas pessoas aqui, é só aprendizado, cara. Só aprendizado. Eu falei, é isso. A gente almoçando um dia desse, eu falei, é isso. Esse cara ganha mais de 40 pau por mês. É isso. Então, começa a trabalhar essas coisas, gente. Começa a trabalhar isso, tá? Celular, sem notificação. Não, mas é porque... Não, não tem porquê. Não tem notificação do teu celular. Diminui o pico de glicose. Corta açúcar, os hiperestímulos, tá? Deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguma coisa. Netflix. Nem vou falar disso, tá bom? E lembre-se o seguinte, eu quero que vocês... Agora a gente vai entrar na parte interessante do sistema. Para a gente regular o sistema de recompensa, para você conseguir trazer o TED, você precisa fazer algumas coisas. O que é isso? Isso aqui é ciência. Pequenas recompensas. Eu adoro stand-up. Me faz bem. Em um momento passado da minha vida, deixa eu ver, eu tenho 7 anos, eu estava doente pra caramba. Ninguém descobria o que eu tinha. Né? Eu estava mal pra caramba. Foi o stand-up que me deu muita luz. Sabe? Muita luz de quê? De leveza diante do processo que era doloroso para mim. Muito doloroso. E aí, até que o meu amigo Fabão, doutor Fabão, o médico mais foda que eu conheço, que Deus me fez lembrar dele, eu falei assim, eu vou falar com o Fabão. O cara não me cobrou nada de consulta, não fez nada disso, ele simplesmente falou, me manda os teus exames, vem aqui que eu vou te olhar. Ele faz mais esse complemento desses exames, faz mais esse aqui. Júlio, tem isso, 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 e a conduta é essa aqui. Faz essa conduta, eu vou te avaliar.
Eu falei, caralho, Fabão, eu dei um terço para ele que eu ganhei do Vaticano. Porque ele é um cara de Deus, ele é um cara católico pra caramba, eu também sou, e a gente tem essa afinidade. Eu dei um terço para ele que eu ganhei do Vaticano. Eu tenho dois terços, eu tinha dois, um que tá no meu bolso e um que eu dei. E por que eu tô falando disso? Porque tem momentos que uma simples leveza alimentada cotidianamente, ela se transforma em uma grande leveza diante de um processo extremamente doloroso. Eu quero que você leve isso aqui para a tua vida, não é só para o concurso. Minha aula é muito mais que o concurso. O concurso é um pedacinho da vida. Pequenas recompensas diárias. Desconforto diário. O que é o desconforto diário? O banho gelado, o café sem açúcar, né? Comer alguma coisa amarga, tirar aquele chocolate, aquele doce de depois do almoço, tirar o arroz branco, colocar um arroz integral. É desconforto. Eu preciso de pequenos micro desconfortos para aprender a lidar com os sofrimentos inevitáveis do processo. Então, eu trago pequenas recompensas, acrescento desconfortos, e aí eu tenho uma quê? Força de visão e compromisso, que é que você vai atingir com o quê? Com algo maior. Qual é a pergunta que você tem que fazer? O que vai fazer com que eu não desista quando todo mundo desistir? Qualquer coisa que eu colocar na minha cabeça, projetos, planos, etc., que faz com que o Yuri, o professor Yuri, o doutor Yuri, o mentor Yuri, o pai Yuri, o filho Yuri não desista. Eu sou uma pessoa só. Eu só exerço esses papéis de vez em quando. O que vai fazer com que eu não desista? Essas linhas que estão gritando ali e a minha esposa. Só isso. É por elas. É por elas. Eu tenho uma missão. A minha missão é levar a minha família para o céu. E se der, eu vou também. Mas se eu puder só ir elas, top. Entende que eu tenho um porquê muito nítido? Não é os milhões que eu ganho, que eu vou ganhar. Não é isso. Isso é natural. Isso é natural. É algo maior que eu vejo diante da vida. É o que realmente importa. E eu tenho uma hierarquia de vida. E se você não tem uma hierarquia de vida, você não consegue entender por que você não faz as coisas. E você não consegue entender por que você faz as coisas. Saúde, família e trabalho. Eu aprendi isso com um mentor meu. Saúde, família e trabalho. Sábado eu fui arrumar o carro e eu não cuidei da minha saúde antes de arrumar o carro. Tenho que cuidar da minha saúde. Acordar cedo, tomar meu café, fazer as minhas leituras, ler a Bíblia, ler meus livros, ler os meus pequenos livros, fazer atividade física, tomar um banho gelado, rezar o meu texto. É isso. Eu não fiz nada disso, eu fiz só ler a Bíblia e fazer a oração do dia. Eu não fiz nada disso. Fui lá, arrumei o carro, dei uma treta lá, fui levar minhas filhas, eu achei que ia ser rápido, não foi rápido. Saí de lá, era 4 da tarde. Puto. Cheguei em casa, eu tive que fazer atividade física, ler, tomar meu banho gelado. Eu coloquei ordem na minha cabeça. Meu corpo funciona bem assim. Meu corpo funciona bem assim. Saúde, família, trabalho. Então, eu comecei a ordenar a minha cabeça. E como é que você ordena a tua vida, as tuas coisas, para você fazer o que tem que ser feito? Quais são as atividades que iniciam o seu dia que te dão mais energia, que você precisa fazer? São microatividades, não são macro. São micro, pequenas atividades que vão te dar mais disposição, energia e vitalidade. Eu vou falar as minhas. Quais as que eu preciso fazer? Dá no mesmo, cara. Eu sei que é diferente, mas dá no mesmo. No Rio Grande, eu tenho um apartamento no Rio Grande do Sul. No Rio Grande é até melhor, porque tu fica mais forte do que eu aqui no Brasil, se tu for do Rio Grande. Porque uma coisa é tomar banho onde está quente, outra coisa é tomar banho onde é gelado pra caramba. Fica mais forte. Então, é um desconforto.
Então, eu vou falar o que eu faço de forma muito devagar. Eu acordo de manhã, tomo 2 copos de água, tomo meu café, faço a minha leitura. Qual é a leitura? Quanto? 20 minutos. O que eu leio? Minha Bíblia, o meu livro estoico, que é de frases, uma frase, é micro. Esse livro, que é uma microfrase também, e o outro livro didático, normal, livro literário. E aí, eu leio a Bíblia e faço minha oração. Dá 25 minutos, a oração dá uns 5 minutos. Depois disso, eu vou fazer minha atividade física, escutando o texto. Faço atividade física, que dá 20 minutos, escutando o texto, que é 20 minutos. Depois eu tomo meu banho gelado. Como eu faço o jejum pela manhã, eu só tomo café de novo, um pouquinho, e sigo para as atividades. Isso me dá uma energia, uma disposição para o meu dia. É o que eu fiz hoje. Por isso que eu estou aqui. Com energia e disposição. Eu comi normal, depois do almoço eu comi normal. Eu faço jejum pela manhã. Por que você faz jejum? Não é questão física, é questão espiritual, eu não vou entrar nessa seara aqui. Então, é isso que eu faço. Mas o que você faz que ajuda você viver melhor o dia? A te dar mais disposição e energia. E, detalhe, se você pode estudar de manhã, primeira coisa é estudar. Primeiro, as primeiras coisas. Primeira coisa é estudar. Se você pode estudar, primeira coisa é estudar. Faz aí o que tem que fazer e começa a estudar. E aí, terceiro ponto, determine horários. Ordem quer dizer horário. Você tem que ter uma agenda. Quem não tem agenda, vira agenda dos outros. Vira agenda das tarefas. Vira agenda das ocupações. Vira agenda da procrastinação. Então, como é que você ordena? Agenda, Google Agenda. No papel. Uma agenda de caderno, qualquer coisa. Você servir como uma agenda. Aqui, os meus horários de estudo estão aqui, ó. Um post-it. Mas está na minha agenda. Vou passar para a minha agenda. Eu estudo todo dia. Todo dia eu estudo. Aí, ó. Segunda, tal hora. Terça, qual hora. Quarta, quinta, tal hora. Sexta. É o que eu tenho. Não é tanto assim, não é o que eu tenho. E tá tudo bem. Aí eu vou lá e estudo. Aí tem o que eu já tenho que estudar. Cada dia eu separo na tela, eu tenho que estudar tal coisa. Então, eu sei o horário que minha cabeça para estudar. Oi, minha filha. O papai tá dando aula, tá? Aí o que que acontece? Minha cabeça já organiza os horários que eu preciso fazer quando eu tenho uma agenda. Então, eu sei que eu tenho que acordar às 5h25 da manhã, eu sei que eu tenho que dormir 10h30, eu tenho que fazer atividade física 6h20, eu já estou fazendo atividade física. 7 horas eu já estou pronto para fazer o que tem que fazer. Se é para ir para o serviço público, eu vou. Se é para sentar aqui e estudar, eu vou. Aí depende do dia. Ou seja, tem os horários. Por exemplo, amanhã eu tenho que estar lá no serviço às 7 da manhã. Então, 7 da manhã, eu já sei onde eu tenho que estar. Às 6h20 eu estou terminando, amanhã eu até antecipo a atividade física. 6h20 eu estou, 6h30 eu estou terminando quase a atividade física. Às 7 horas eu estou lá, que é pertinho. Então, é isso. Eu começo a ordenar horários. Hoje eu sabia que eu ia atender de 7 da manhã até 6 da tarde. Vamos lá, agenda. Um médico, um terapeuta sem agenda, eles pedem. Então, minha secretária organiza a agenda dos pacientes. Eu sei que amanhã eu ia dar aula de 2, né, trabalhar de 7 a 1, dar aula 2 horas a 5, buscar as minhas filhas e tem uma aniversário da minha mãe. Era isso que estava organizado, mas organizou porque desmarcou as aulas, só isso que desmarcou, o resto está igual. Eu sei que na quarta-feira eu tenho que dar aula às 9 horas da noite. Eu vou para o meu serviço de 7 horas da manhã até a 1 da tarde. E de tarde eu vou estudar, não tenho aula para dar. Eu sei que de manhã, na quinta-feira, eu estou de home. Então, eu vou desenrolar de casa. De que hora? De manhã, de 7 a 1. Vou estudar à tarde. Não, quinta eu vou dar aula. Até 5h20 da tarde. Vou às 5h20. É isso que eu estou organizando. Você tem os horários, tua mente começa a te levar.
Cara, é isso, eu tenho que cumprir. Aí tem muita gente que tem medo de fazer agenda e falar assim, mas eu não estou conseguindo cumprir. É para tu ter uma ordem, para depois tu conseguir cumprir os horários. Primeiro tu ordena, porque antes tu não sabia o que tu fazia, queria fazer qualquer coisa, tudo é do qualquer mesmo horário, tudo no mesmo horário e tu se perdia. Agora não. Agora tu tem uma ordem, aí tu começa a ordenar. Tem uma ordem é organizar, ordenar é executar na ordem. Então tu começa a ordenar as coisas à medida que você vai executando e melhorando. Aí tu, assim ficou melhor. Você acha que eu cheguei a decidir 5h25 da manhã como horário definido? Não. Eu acordei 4h30, acordei 5, 6 horas, 6h30, 7 horas. Eu falei, cheguei, fiz o teste, lá, 5h25 é bom. Por quê? Porque funciona, eu consigo dormir às 7 horas, tem um intervalozinho, se algum dia sair um ou outro do horário, tá tudo bem, que eu vou conseguir dormir às 7 horas e por aí vai. Eu vou conseguir acordar cedo. Eu sou o último a dormir na minha casa e o primeiro a acordar. Ou seja, não tem problema isso. Isso não é vangloriar, isso é ordem, é a minha forma de pensar, é como a minha cabeça funciona, é como o meu corpo funciona. E é como você precisa organizar, não os meus horários do jeito que eu faço. Você precisa ter horário, precisa ter uma agenda. Isso não se vai ter produtivo, tá? Não existe liberdade sem pagar o preço por ela. Ninguém te deve nada. E aí entra 4 premissas finais, tá? Ninguém do leito de morte se arrepende do que fez. As pessoas no leito de morte se arrependem do que não fizeram, do que procrastinaram, do que deixaram para lá. Então existem 4 premissas que eu levo muito a ferro e fogo. Eu sou chato. Vocês veem lá, eu sou chato. Né? E eu gosto disso. Porque é isso que é o espírito. Eu não gosto de encher o saco de ninguém. Eu não acho que ninguém me deve nada. Ninguém me deve nada. Né? Ninguém me deve nada. Eu busco ser forte. Emocionalmente, fisicamente, tecnicamente. E eu sou um cara que trabalha extenuantemente. Em tudo que eu coloco para fazer. Se é para dar aula, se é para dar mentoria, se é para dar terapia, se é para estar com minha família, em tudo. Ah, mas os outros não reconhecem. Eu não estou para que alguém me reconheça. Eu não estou aqui fazendo nada para ter reconhecimento. Eu estou aqui simplesmente fazendo o que é certo. O que eu acredito que é certo. O que eu devo fazer para fortificar. É só isso. Simples assim, para contribuir, para ajudar. Existe uma frase desse livro que é para a gente encerrar. A coragem de não agradar. Leiam. Indico que todos leiam. Existe uma frase nesse livro que diz o seguinte, sobre o reconhecimento. Aqui. Devemos escolher o reconhecimento alheio ou o caminho da liberdade sem reconhecimento? Esta é uma questão importante. Vamos pensar nela juntos. Se você escolhe viver de acordo com o direcionamento dos outros, está sempre tentando avaliar os sentimentos das outras pessoas e preocupado com a visão que elas têm de você. Você vive para realizar desejos alheios. Sim, pode haver sinais guiando você pelo caminho, mas essa não é uma forma livre de viver. Porque você escolhe viver com tão pouca liberdade. Você usa o termo desejo de reconhecimento, mas o que realmente está dizendo é que não quer ser detestado por ninguém. Ou seja, se você ainda não aceitou que você vai ser detestado por muitas pessoas, inclusive por pessoas próximas a você, que você vai receber o cancelamento, vamos aí a linguajar técnico, né, da atualidade, você vai ser cancelado dentro da sua casa. Você ainda não entendeu o que é a vida de verdade, tá? Sim, tem pessoas muito próximas a você que não acreditam em você. Ao invés de te ajudar, vão te atrapalhar. E o que você faz? Quanto a elas, nada. Mas quanto a você, você tem uma capacidade imensa de mudar. Basta você começar hoje.
Porque não existe liberdade sem pagar o preço por ela. Ninguém no leito de morte se arrepende do que fez. As pessoas no leito de morte se arrependem do que não fizeram. E como diria Friedrich Nietzsche, quando você olha para o abismo, ele olha de volta para você. Se o teu abismo hoje é a procrastinação, a falta de capacidade, etc., quando você se vê nesse túnel, você olha para ele, ele olha de volta para você e você fala, e agora? Eu te pergunto, e agora, o que você vai fazer? Decide aí. Eu já falei um monte de coisa que você devia fazer, você poderia fazer. Agora, se você vai fazer ou não, eu não sei. Perguntas? Nunca vi antes. Mas é só, vamos fazer uma análise aqui. Quantas pessoas? Deixa eu ver a última prova que eu fiz. A última prova que eu fiz, na sala que eu fiz prova, acho que cabia umas 50 pessoas, acho que sim. Prova de prova pancada. 2 dias de prova. Cara, no primeiro dia de manhã já foram 20% já não foi. Aí no primeiro dia à tarde, metade da sala já não tinha ido. No segundo dia que não foram mesmo. Por que eu tô falando nesse dado? Porque se tu pega o dado das pessoas que só pagam e não vão fazer a prova, normalmente são as mesmas pessoas que procrastinam. Elas não acreditam que são capazes. Elas vivem naquela euforia, pagam boleto. Essas é que a gente consegue distinguir com certeza que são procrastinadoras, né? Agora, aquelas que ficaram, eu não sei falar. Tem gente que fica que é procrastinador, eu sei que fala. Todas as provas que eu fiz, até prova que eu não estudei, que eu não sabia bolhufas, eu fiquei até o final, tô nem aí. Estudei, né? Por exemplo, eu fiz diplomata. Olha a prova, pô, caraca, que prova aquela, não sei nem o que eu fui fazer aquela prova, né? Aí eu falei, o que eu tô fazendo aqui, né? Na época, sei lá, tem uns 5 anos. Falei, o que eu tô fazendo aqui? Tudo bem, prova pesada, extensa, eu fiquei até o final. Até o final. Mas a turma, a sala tinha um pouquinho de gente. Ontem eu fiz DENIT na minha sala, olha aí, 22,52. Não sei se alguém aqui vai fazer IPEA, mas tem prova agora. Domingo, dia 25. A gente vai ter um dado substancial. E tem alguns alunos meus que vão fazer o IPEA. Vamos ter um dado, mas, inclusive, fiquem de olho na prova do IPEA, porque ela é prova do César Rio. Tem políticas públicas, tá? Então, olhem como é que vai ser a cobrança deles em políticas públicas. Beleza? Isso é importante. Tem a parte de gestão, administração pública, né? A parte de direito constitucional lá, o 37, 41 vai estar lá. Não sei se vai cair decreto-lei 200, não sei. Porque vai cair muita licitação. E não cai para vocês licitação. Mas, assim, dê uma olhada nessa prova, tá? Dê uma olhada, né? Eu vou trazer ela aqui para vocês se eu tiver acesso a ela. Quando eu tiver acesso, né? Pego ela na semana que vem também. Ou no site, às vezes eles colocam, mas é mais fácil pegar com alguém, que vocês não enviam, às vezes demora para botar para no site. Perguntas? Nós já passamos a hora que vai. Eu adoro isso aqui. Se eu pudesse, eu ficava fazer isso aqui o dia todo. Vou falar, eu acho. Não, tá baixo. Para vocês tá baixo também? Para mim tá baixo. Tenta falar aí. Eu tô ouvindo, mas tá baixo, tá baixo. Não, só para deixar aí um recado para o pessoal, né? Eu entrei nesse concurso do AFT, minha meta precisa era para o TSE. Mas, quando eu vi a AFT sem exata, sem aquele monte de matéria para fazer, eu falei, poxa, eu vou.
vou agarrar isso com unhas e dentes e vou para dentro. E quando eu assisti a sua primeira aula, aí é que eu falei, cara, estou no lugar certo. Vou ser bem sincero, contratei a mentoria Instrão por causa, mais até do Alexandre. Eu te Sim, conhecia, né, o ele é Alexandre, sensacional, cara. e te falo de coração. Não estou demeritando aqui o Alexandre, tem um assista. O Alexandre também tem dado umas dicas boas até no particular, e o Assis também tem ajudado muito. Mas essas duas aulas para Deus, né? Nada. A primeira e essa aula de hoje, elas vêm complementar o caminho que eu precisava para seguir. A gente vem se conversando também aí no particular e então, seguindo tudo que você está falando. Eu fico vendo também o pessoal que fica deixando para assistir depois, também não tem problema nenhum. O problema de assistir depois é que você não pode tirar suas dúvidas, né? Você tem que só É. ouvir. Você tem que ouvir. Então, a gente tem lá mais de 200 pessoas lá e poucos aqui na live. Mas eu te garanto que, cara, você foi uma surpresa muito bem-vinda da minha vida. E, Obrigado, cara. e hoje mesmo eu fiz meu propósito com Deus e o Cleitinho estava na pregação hoje cedo na tarefa, né? Conheço. E ele falou que a gente tinha que pedir o nosso impossível para Deus. E eu coloquei nas mãos de Deus o Deus impossível. E eu estou fazendo a minha parte. Minha parte eu estou fazendo. A cada 1% que eu puder melhorar, eu vou fazer. Então, academia, procurar outro material, que assim, não tem lugar, eu não fico perdendo tempo, não. Vou procurar outro material. Já comprei um material de sociologia e vou comprar aí, já comprei um curso de redação, a gente vai para dentro disso aí, nós vamos clicar nas cabeças. Não estou me importando com quantos candidatos vão ter. Como você sempre diz, com o processo do meu dia. Precisa manter o processo do meu dia em dia. Valeu? Um abraço. Pô, Washington, obrigado, cara. É exato, o Washington entendeu o processo. Gente, estatisticamente falando, qualquer concurso de auditor fiscal é 2.000 horas de estudo. 2.000 horas de estudo. E eu não estou falando isso da boca para fora. Tem um amigo meu, auditor do TCU, que ele fez esses cálculos. Tá? Inclusive, ele já foi servidor do IPE, já foi analista do Banco Central e hoje é auditor do TCU. Já até citei ele na última aula, que é o professor Túlio Carrijo. Ele fez esses cálculos, ele é uma fissurada nesses cálculos. Eu falei, caralho, eu não tinha feito esses cálculos, cara. Não sei quantas horas eu já estudei na minha vida, eu não tinha ideia de quantas é ele, porque ele parametrizou e falou, olha, mais ou menos isso, porque é o conteúdo, a quantidade de conteúdo. Para o AFT, não deu 2.000 horas. Se a gente pegar conteúdo de todas as matérias que estão disponibilizadas e colocar videoaula, PDF, e colocar lá na planilha que ele tem, eu até tenho essa planilha também, não vai dar 2.000 horas de estudo, vai dar menos. Então, o Washington viu isso, ele viu uma oportunidade, tirou aquela bagaceira toda pesada e trouxe uma roupagem nova, melhor, que é mais acessível, mas não quer dizer que é fácil. Eu falei pro Washington, todo mundo está achando que essa prova vai ser facinha. Não vai ser essa facilidade toda, não. Tá? Mas vai ser possível. E comparado com o que deveria ser um AFT, uma auditoria macro, micro, direito previdenciário, aquela bagaça toda, aí sim vai ser mais fácil. Mas não vai ser esse mamão com açúcar, não. Então, além de trabalhar toda a parte técnica, trabalha a parte emocional. Entendam as nuances do processo. Tu quer ganhar 20 mil reais por mês. Se tu não passar, o que tu vai fazer? Continuar estudando para ganhar 20 mil reais por mês. É isso. É isso que tu tem que entender. Ah, eu não sei, não é isso. Então você não entendeu o jogo. Você não entendeu o jogo. Você não entendeu o game. Eu chamo de game. Você não entendeu o game. O game é esse. Por exemplo, saiu a APO agora. A CIS passou em APO.
Auxílio auditor do TCU. Saiu a APO agora. Não tem 1.000 e poucas vagas, mas vai chamar um número considerável. Saiu várias áreas. CESP, 200 questões. Né? O primeiro dia, depois o segundo dia é redação. R$21 mil. A prova vai ser mais difícil do que a FT. Tem AFO virado no TETEL. Vocês estão achando que o AFO que tem na FT é tranquilo? Não é não. O AFO que tem na APO é difícil. O AFO que tem na APO é uma monstruosidade. Mas é R$21 mil. Tá? Então, assim, é exatamente isso que tem que entender. É possível. Vou dar o meu melhor. Se eu não passar, eu fiz o meu melhor. Eu fiz o que eu podia. E agora eu vou continuar, porque eu só vou largar quando eu pegar esse osso. É isso que você tem que entender. Você decidiu que vai ganhar mais de R$20 mil por mês no serviço público, então agora vai até o fim desse corpo. Para não, tá? IPE é R$21 mil. IPE é R$21 mil, não é auditor não, IPE. Tá? Então vai até o fim. Inclusive é o IPE que está fazendo a gestão do CNU. Tá? A gestão toda é feita pelo IPE. Gente, perguntas? Antes já entendeu. Foi bom. Eu gosto quando as pessoas entendem o game. Esse é o game. E não é só concurso, não é qualquer coisa. Quando eu comecei a atender, eu tinha meio paciente, gente. Hoje, o paciente marca consulta comigo, só um mês depois ele consegue o retorno. Quer ser a 15 dias. Nem retorno, a segunda consulta. Tem que ser a cada 15 dias, mas não dá. Acaba sendo daqui a um mês, porque não tem mais paciente. Não tem mais vaga. Tem que ser atendido pelo meu time de terapeuta. Que são excelentes, pessoas que eu formei. Assim, comigo, aí o que a gente fez? Aumentou o preço da minha consulta. Então, que é isso? É natural. Entendeu? Mas antes eu não tinha meio paciente. Não tinha meio paciente. Não foi da noite pro dia isso. Processo. 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 Lei do mercado, exato. Processo. Tá? Processo. Beleza? Então é isso, gente. Uma honra. Foi muito bom estar aqui com vocês. Vai ficar gravado e a gente vai disponibilizar aí em breve. Fiquem com Deus, contem conosco. Estaremos lá no grupo do Telegram e lá no privado também. Podem mandar mensagem, fica à vontade. Hoje estou aqui só, mas os outros mentores sempre estão lá, ali nos bastidores. A gente está sempre se comunicando e ajudando vocês de alguma maneira. Tá bom? Nosso papel aqui é contribuir com a vida, com o estudo de vocês, para que vocês cheguem muito bem no dia da prova. Então é isso. Um abraço e até a próxima.